Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a palestrante Maria Saboleski, com o tema Parábola do Bom Samaritano. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite a todos. Que alegria, que honra estar aqui na Rádio TV Fraternal, mais um encontro de estudo dessa palestra para que a gente compreenda um pouco do Evangelho do Mestre Jesus. Sempre, ao iniciar, gostamos só de fazer uma prece para que a gente se sintonize muito mais com essas energias crísticas, com esse lugar tão abençoado. Que a paz, o amor do Cristo esteja em nossos corações e que possamos estar coesos com esse aprendizado dessa noite. Hoje nós vamos falar da parábola do bom samaritano, mas para essas questões cumpre nós fazermos algumas questões. Se nós estamos dentro do Evangelho Rede Vivo, à luz da doutrina espírita, buscando todo esse entendimento da doutrina que se trabalha, das questões maiores, nós vamos lá no livro de Emmanuel, na busca de um ensino de Alcione, onde vai buscar, Alcione é um espírito elevadíssimo, e ela vai dizer que o Evangelho de Jesus precisa ser conhecido, precisa ser meditado, sentido e vivido. Se nós vamos ver o conhecimento, é quando nós vamos buscar ler, compreender, ouvir todas essas questões que estão dentro da doutrina dos Espíritos, à luz dos ensinos do Cristo. Aí nós vamos ter essa meditação em nós das questões que vêm nos trazer esse conhecimento. Vamos ver também o que vamos sentir com esses conhecimentos. E esses 3 itens, primeiro, nós costumamos dizer que nós estamos gestando. Essa gestação em nós de tudo isso, desse aprendizado, desse conhecimento, dessa meditação e dessa questão do sentir em nós a transformação. E o vivenciar é trazer a luz, quer dizer, fazer nascer. E aí nós vamos estar vivenciando. Quando nós vamos falar da parábola do bom samaritano, nós vamos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, e é curioso que está bem no centro desse Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos buscar que fora da caridade não há salvação. E nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão, como Jesus chegou a essa parábola do bom samaritano. Porque nós vamos entender que Jesus falava aquela época, mas para toda a humanidade, para todos nós, para esse conhecimento maior, para o nosso entendimento. E Kardec, sempre pontuando tudo muito bem, ele vem caminhando nos ensinos até chegar que fora da caridade não há salvação. E nós vamos mais ainda buscar quando Chico dizia: se a doutrina dos Espíritos não tivesse toda a sua base na caridade, eu não seria espírita. E vamos lá entender o que é essa parábola. Vamos voltar um pouquinho em Lucas, porque nós estamos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas à luz do Novo Testamento, que são os ensinos do Cristo. Em Lucas, de 9 a 25, vai narrar todos os acontecimentos que trouxeram essa parábola. E nessa época, Jesus vai falar para os seus discípulos: vamos a Jerusalém. Vamos a Jerusalém. Que alegria, porque todos queriam ir a Jerusalém. Mas vamos pela Samaria. Aí já houve um espanto. Por que pela Samaria? Que é um caminho tão mais difícil, tão mais perigoso e tudo isso. E Jesus disse: vamos pela Samaria. E os apóstolos saíram à frente porque era uma questão da época já ir se preparando para aqueles peregrinos, um pedido de estadia, de água,
de um local, e aí os apóstolos voltaram e falaram para Jesus: ninguém quer dar abrigo, água para nós. E nessa questão ainda vamos falar mais uma coisa que tinha, como uma lenda, um folclore da época, que se você não desse abrigo, uma água para qualquer um, o que aconteceria? Haveria um raio que cairia do céu e pegaria fogo. E o apóstolo, no seu sentimento humano, que é o sentimento humano, quando chega para Jesus e diz: ninguém quer lhe dar abrigo. Mas ele estava querendo a proteção do Cristo, ele sabia quem Jesus era. Então, mande um raio, Senhor, mande um raio para acabar com toda Samaria. E Jesus, faz uma pontuação sublime. O Filho do Homem não veio destruir, o Filho do Homem veio para salvar. Vamos fazer um entre parênteses: o que é salvar? Salvar é educar, encaminhar e curar. Esses são os ensinos do Cristo. Esse salvar, nos educar, nos ensinar para que a gente tenha uma evolução perfeita até levar a cura do nosso ser, nessa elevação maior. E partem eles para Samaria, nesse caminho tortuoso e de difícil. Vamos dizer para vocês o que acontece. Eram 12 tribos, e as 12 tribos foram divididas entre as questões das brigas internas. Então, as 10 tribos do norte ficaram para Samaria. As do sul, 2 para os judeus. Porque vem judeus que vêm de Judá, que era aquele que liderava. E Samaria construiu um outro templo. E era essa briga. Se nós pensarmos hoje, quantas questões de divisão, de terreno, de questões de estado para estado, de país para país, o quanto leva tudo isso. E Jesus foi para Samaria, andou muito, até chegar à entrada de Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, eles, os apóstolos, cansados de toda aquela travessia, o que acontece? Vem um senhor da lei questionar Jesus e lhe pergunta: Senhor, o que faço para ser salvo? Jesus, já compreendendo o que aquele senhor da lei queria, era sim que ele respondesse e ferisse as leis daquela época. Como Jesus diz: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. E Jesus lhe pergunta: o que está escrito? E como lês? Jesus sempre responde com perguntas: o que está escrito e como lês? E o doutor da lei já se espantou com a sabedoria do Cristo. Mal sabia ele que estava falando com o governador do Óber, né? De todo esse Óber, de todas essas questões que nós temos, governador planetário, né? E nessa questão, o doutor da lei responde: cumprir a lei está exatamente em Levítico e no Deuteronômio. É amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas posses, assim como estava escrito lá. E ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus fala: vai, cumpre, e será salvo. E ele mais ainda insistindo: mas como eu faço? E Jesus lhe pergunta: não sabes? E aí ele vai falar a parábola do bom samaritano. Aí Jesus começa: um homem, sem identificar esse homem, um homem caído na estrada, que tinha sido assaltado, estava desmaiado, ferido e nu. Nenhuma identificação se haveria dessas questões. Ele estava ferido e nu. Vem um sacerdote, e o sacerdote olha, para e pensa só nas coisas externas. Se eu colocar as mãos nesse homem, eu posso ficar impuro, que eu não sei quem ele é. Ele é um samaritano? Ele é um judeu? E falou: eu posso ficar impuro. E sai a passos largos. Vem o Levítico, e o Levítico quem é? Quem ajuda o sacerdote nas questões religiosas do templo. Ele olha: se o
sacerdote passou, passarei também. Me sigo em frente. E dessa questão, Jesus fala, chega um samaritano. E ele sente a misericórdia e a compaixão. O que é essa misericórdia e essa compaixão? É o coração, que é amar a Deus de todo o seu coração, elevado ao Senhor, na presença de Deus. Essa compaixão faz com que ele ame de toda a sua alma, desça, que é a ação. Quem ama, quem cumpre os mandamentos com a sua alma, desce, que é a ação. E o que ele faz na ação? Ele tira o vinho e o azeite e limpa as feridas com o vinho e tenta cicatrizar com o azeite. O homem estava nu e desmaiado. Ele põe no cavalo, cobre com sua túnica e vai puxando o cavalo até uma hospedaria. E aí Jesus ainda completa. Ele deixou na hospedaria e deixou umas moedas, dizendo, se gastar mais, na volta eu pago de todas as suas posses. E aí Jesus pergunta, quem cumpriu a lei? Quem amou Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas posses, e ao próximo como a ti mesmo? E o samaritano responde entre os dentes, aquele que ajudou, mas não diz que foi o samaritano, e sai esbravejando. E Jesus vai nos perguntar, nós amamos a Deus? Que são os mandamentos maiores que Jesus vem nos trazer, os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós estamos dentro da lei da caridade, e nós vamos falar de caridade moral e de caridade material, a caridade material nós sempre sabemos qual é. É isso que Kardec vem nos colocar. É a doação. Mas e a caridade moral, segundo entendia Jesus? A caridade moral, segundo entendia Jesus, que está exatamente no Livro dos Espíritos, na pergunta 889, que vai dizer assim, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E nós temos essa caridade moral, essa caridade que nós temos indulgência para com o próximo, benevolência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Toda essa questão é que nos traz exatamente o que Kardec colocou dentro da caridade, desse item do capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. E nos trazendo exatamente a parábola do samaritano, para que a gente compreendesse o que Jesus quis nos dizer. Porque se ele disse àquela época, ele está nos dizendo agora, exatamente dessa caridade, para que a gente passe a efetuar a caridade. Se andaram por todo aquele caminho, por toda aquela questão, por toda aquela Samaria, e nesse aprendizado maior, e se nós estamos dentro de todo esse contexto que Alcione nos convidou, de conhecer o Evangelho, de meditar sobre ele, de sentir e de vivenciar, é esse aprendizado que nós estamos. Porque não basta conhecer, não basta ter todo esse conhecimento sem a prática. E dentro desse capítulo, Kardec nos coloca muito, muito, muito a par de tudo isso, nos querendo dizer da nossa caminhada. Mas hoje eu vou fazer uma questão um pouco diferente. Se lá nós estamos andando na Samaria, Jesus está andando com todos os apóstolos, naquele caminho, e nos falando ainda do bom samaritano, e de todo esse caminho que se percorre para ir até Jerusalém, o convite dessa noite tem uma outra questão para agora, para o imediato. Jesus está nos estendendo a mão, nos convidando a ir pela Samaria interior. Porque muitas vezes nós estamos que nem o sacerdote, passando a passos largos, não observando as questões. Nós estamos só vivenciando fora, só como nós nos apresentamos diante desse evangelho. Mas fugimos do nosso interior, dessa reforma que se faz tão necessária. Por isso conhecer, o meditar e o sentir, só para depois poder vivenciar.
Então, se Jesus está nos convidando para ir pela Samaria, para essa Samaria interior, o caminho é exaustivo. Porque se conhecer, reconhecer os seus erros, ainda, todas aquelas questões que nós temos que resolver, conhecer ainda os percalços da sua vida, caminhar por tudo isso, é um desafio. Desafio que nos faz transformar e querer crescer. Mas o convite de Jesus é para agora, é imediato. Vem, vamos pela Samaria, pela sua Samaria interior. Um amigo muito querido, ele diz assim, quando Jesus faz o convite, não perca a oportunidade. Estenda as mãos porque ele está segurando na sua mão. E esse convite de Jesus para ir pela Samaria, agora recoa no nosso âmago mais profundo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de autoamor, de todo esse caminho. Porque quando a gente se conhece, a gente descobre ainda as questões que temos internas e das nossas falhas, e aí nós temos o amor ao próximo. Porque nós vamos descobrir que existe em nós todas essas questões. Se nós vamos caminhar pela nossa Samaria interior, nós vamos encontrar todos esses percalços. Um caminho de desafios. São desafios. Trocamos todas as dificuldades por desafios. Um caminho desafiador de conhecer o nosso interior. Nós vamos ter que colocar uma placa bem grande na nossa frente. Perdoe, ainda estou em reforma. É essa reforma que nós vamos caminhar, essa reforma interior, esse crescimento. E aí nós vamos caminhando com Jesus. Vamos encontrar ainda o egoísmo em nós, vamos encontrar o orgulho em nós, vamos encontrar as imperfeições em nós. Estamos por ser feito, ainda não somos perfeitos. E nessa questão de buscar essa perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só de Deus, nós vamos encontrar esses percalços. Mas com quem nós estamos? Com Jesus. Estando com Jesus, o que acontece? Ele é o azeite que vai passar nas nossas feridas para a cicatrização. Esse azeite que ele vai nos curar. Não lembra que ele falou que seremos salvos? Quando nós falamos no começo, e o que é a salvação? É exatamente o autoconhecimento, os ensinos do Cristo, a transformação que leva à cura. Vou fazer um parênteses aqui muito profundo. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele conversou com os apóstolos bem calmo e falou, estão vendo essas oliveiras? E nós todos sabemos que é das oliveiras que nós tiramos a azeitona, que se transforma no azeite. E aí ele falou, eu serei esmagado, espremido, como essas azeitonas. Mas eu sou o óleo da vida, porque eu trago a chama. E é isso que Jesus está fazendo ao atravessar conosco a Samaria interior. Ele está nos curando e fazendo o quê? Com o óleo, com esse azeite da superioridade, da elevação daquele que é o nosso mestre, aquele que nos traz todo o conhecimento, ele preenche o nosso coração, para que a chama da vida, da luz interior não se apague nunca. Ele vai nos abastecendo, ele é esse combustível que mantém essa chama acesa. Ele é aquilo que ele nos convida. Brilhe a vossa luz. E a nossa luz interior só vai brilhar quando nós temos esse autoconhecimento, esse entendimento do Evangelho que nos leva nesse caminho. Essa chama permanece acesa em nós, porque o Cristo, como o apóstolo Paulo vai nos dizer, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Essa chama maior que vai brilhar a nossa luz interior, a fim que nós sejamos também a luz dos nossos irmãos, compreendendo os nossos irmãos, compreendendo esse amor ao próximo e fazer ao próximo
o que quereis que façam conosco? É esse convite maior que Jesus nos faz. Todas as questões que ele, ali com os apóstolos, ensinou, todas as questões que ele vem dizer e que vai nos ensinar nessa parábola de tanta profundidade e vai nos mostrar que fazer a caridade, além da caridade material e a caridade moral, é dar de si. E foi exatamente o que o samaritano fez. Ele deu de si. Ele teve amor a Deus em todo o seu coração. Quando ele desce e quando ele vai de toda a sua alma, que é a ação do bem-fazer, de curar aquele homem que Jesus não classificou, era um homem, e que vai pôr no seu cavalo, pôr a sua túnica em cima e puxar. Vocês perceberam que quando Jesus fala que ele puxa o animal, ele está puxando, andando a pé, e o homem no cavalo? O que quer dizer? Ele se fez servo. É esse convite de nós nos fazermos servos nesse aprendizado, de nós compreendermos a nossa caminhada, porque Jesus está conosco. Se nós vamos lembrar, quando Jesus está no sermão dos 500, ele vai dizer para nós, em corpo perispiritual, hoje, todos os dias, até o final dos tempos, eu estarei contigo. E ele está conosco. Ele caminha conosco. Ele nos espera. Só que nós, às vezes, nos perdemos, achamos que ele vai fazer, ele espera que nós façamos. Quando ele diz assim, quando perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. Porque o 7 para os judeus é a eternidade. Imagina 70 vezes 7. Quando ele fala mais ainda, quando alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica, dá além, dá mais. Quando alguém lhe pedir que dê 100 passos, dê 1000 passos, dar além. É isso que Jesus espera de nós e por isso essa parábola do bom samaritano está tão intrinsecamente ligada à nossa caminhada, ao nosso autodescobrimento, a esse amor, nessa caminhada que Jesus está fazendo conosco pela Samaria interior, na transformação, na busca desse aprendizado, nessa questão maior. E nesse livro de Emmanuel, Renúncia, que nós vamos encontrar essas questões que a gente passa, olha, lê, mas não compreende o que Alcione está nos convidando, que é quando ela fala que o Evangelho do Cristo é necessário conhecer, meditar, sentir e vivenciar, é o autoconhecimento. Porque traz para nós esse despertar de consciência de quem é o Cristo, de que ele está fazendo, o que ele veio fazer nesse planeta, o que ele veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar toda a transformação. Ele veio nos dizer que nós somos filhos de Deus. Quando ele fala Pai Nosso, ele está falando que nós somos filhos de Deus Pai. Somos todos irmãos. E nessa humanidade em que nós somos todos fraternos, nessa humanidade que nós estamos aprendendo o que é amar, nessa humanidade que nós estamos aprendendo o que é caminhar juntos, nós tivemos aí essa pandemia que tanto nos ensinou de recolher em nós, mas também da falta que sentimos de relacionamento, de nos relacionar com as pessoas. Coisas simples da vida que fomos impedidos, quanta falta nos deu. Nós deixamos de lado todas as coisas materiais para valorizar um abraço, uma palavra, um estar junto, uma reunião. E tudo isso está dentro dessa parábola do bom samaritano. Nós estamos caminhando com Cristo. Ele é a luz do mundo. E nos indica o caminho, clareando para todos nós. Quando Jesus diz que ele é o caminho, verdade e vida, ele está dizendo
Eu caminhei, mas agora eu deixei tudo iluminado para que vocês caminhem. Está tudo dito. E aí vem o Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos. Quando nós vamos ver no Evangelho, segundo o Espiritismo, exatamente nesse capítulo, o Consolador prometido, que é o próprio Cristo vindo nos trazer todas essas questões, nós vamos lá no item 5 que diz: vem como outrora. A doutrina agora vai descortinar tudo aquilo que Jesus só pôde falar por parábolas. Porque nós sabemos que a espiritualidade maior não viola consciências. E se nós tínhamos um conhecimento naquela época, um entendimento, uma questão, pelo ainda estarmos engatinhando, a doutrina dos Espíritos vem na sua época própria desvendar todos, tirar o véu de muitas questões para que nós possamos entender. E aí vem revelar tudo que Jesus só falou por parábolas. E quando nós vamos ver, sem me estender muito, que o Espírito da verdade, é aquela pleia de espíritos elevadíssimos que vieram trazer a codificação e que Kardec faz parte desse grupo de espíritos elevadíssimos de escola, como Santo Agostinho e tantos outros, e que nós vamos encontrar até o espírito amigo, que depois vai se revelar como Joana de Ângeles. Esse é o escola, inclusive Francisco de Assis. Também, como ele foi João Evangelista, faz parte dessa pleia de espíritos elevadíssimos que veio junto com o Cristo, que é o Espírito de verdade. Diferença do da verdade, que é a Pleiade, e de verdade é o Cristo de Deus, nos trazendo todo esse ensinamento, todo esse conhecimento, e que a gente ainda possui, como Kardec fala, a chaga, que é o egoísmo, a busca de nós mesmos. E nessa parábola, Jesus nos convida a ser o bom samaritano. E quando ele pergunta quem é que cumpriu a lei, o doutor da lei só vai falar: quem cumpriu, fez caridade. Ele não tem coragem de falar o samaritano. Nós estamos aqui falando de caridade nessa busca tão plena de amor. Nós estamos caminhando agora dentro do nosso coração nessa transformação. Porque quando nós vamos cumprir o Evangelho e os ensinamentos do Cristo, que são 2 mandamentos, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo, nós temos que voltar para dentro de nós, aprender a nos amar, o autoconhecimento, o auto-amor, o auto-perdão, porque a partir daí eu consigo amar o próximo. Que eu vou ver que ele é igualzinho a mim. Que tudo que eu sinto, ele também sente. Que tudo que está em mim está nele, porque somos irmãos. E aí, amando a mim e amando ao próximo, eu chego ao cume maior, que é amar a Deus. É essa questão que nós temos que caminhar. Não adianta eu falar que eu amo a Deus se eu não amar o meu próximo e não amar a mim mesmo, porque eu não estou cumprindo essa etapa, essa elevação. Porque o amor a Deus chega através de mim e através do amor ao próximo. É essa elevação que nos leva à presença de Deus. Tem um poema muito lindo para a gente encerrar e depois fazer uma pequena prece de amor, que diz que a verdadeira caridade é como a luz e é como o perfume. A verdadeira caridade é como a luz, é como o perfume. A luz é impalpável. E o perfume nós sentimos o aroma, mas nenhum dos dois nós conseguimos pegar. Não pegamos a luz, vemos a luz, sentimos o seu calor. É esse calor do Cristo que nos
agasalha que nos envolve, o perfume da sua presença, esse aroma que nós sentimos e como sentimos saudades, mas não conseguimos ver nem tocar. Nessa noite em que nós estamos plenos de saudades, assim aquilo que nós nem sabemos quantificar o quanto e do que, é a saudade. A saudade desse caminho que nós estamos percorrendo e que Jesus caminha conosco. Do nosso lar superior, de onde viemos e para onde vamos voltar. A nossa casa espiritual. É assim nesse amor que nós estamos sendo agasalhados nesse instante. Porque como Jesus nos prometeu, em toda a caminhada Ele estará conosco. Estarei contigo em toda essa caminhada, Ele nos diz e nos faz o convite. Vem, siga-me. Vem, pegue a sua cruz e siga-me. É este convite nessa caminhada, nesses passos largos que nós vamos dando e vamos dizendo, Senhor Jesus. Quando nós estamos buscando esse entendimento, esse autodescobrimento, a sua doutrina e os seus ensinos, nós pedimos, traga essa chama da tua presença, ponha mais o azeite do teu amor dentro do nosso ser, faça que agora essa chama seja maior, para que nós também, ao iluminar o nosso caminho, podemos iluminar o caminho de todos os nossos irmãos. Estamos entrelaçados no amor, porque Jesus nos ama. E Ele diz, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Agora, quando nós estamos nesse despertar, nós entendemos que o muito se amarem é amar ao próximo como a si mesmo. Na tua paz, no teu amor e na tua luz, nós nos despedimos. Até o próximo Evangelho, conhecendo sempre os caminhos do Cristo, que nos leva à evolução e à compreensão do que estamos fazendo aqui. Muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.